Seja bem-vindo! Eu me chamo Jonatas Bernal e é uma alegria enorme ter você aqui no canal. Você já passou por alguma situação que tirou o seu sono? Que você não conseguiu dormir? Ou teve uma noite mal dormida por conta de uma preocupação, de alguma dificuldade que você estava passando? Eu creio que sim, porque isso é uma situação onde é passível a todos, né? A gente vive num mundo imediatista e onde a ansiedade é algo muito presente na vida de todos. Então, por conta disso, é possível sim que você tenha passado por uma situação como essa. E, bem, como eu disse, é algo passível e comum a todos, mas durante essa semana eu estava lendo a Bíblia e encontrei um cara que fez completamente o contrário disso, né? Ele vivendo uma situação de perigo de vida e morte, a Bíblia faz questão de registrar que ele dormia, né? E a partir disso, né, desse exemplo, eu tive algumas lições preciosas para minha vida e tenho certeza que serão para a sua também. Mas para você entender melhor, hoje a gente vai estar lendo lá em Atos, no capítulo 12, os versículos 5 e 6, que dizem assim: Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia orações sem cessar por ele. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O capítulo 12 de Atos começa com Herodes matando Tiago, né, um discípulo de Jesus, uma das testemunhas oculares de Jesus, né, matando o apóstolo Tiago. E ele vê que isso agrada uma boa parte dos judeus, e então ele decide também fazer a mesma coisa com Pedro. Então primeiro ele prende Pedro e dali a alguns dias ele vai matar Pedro. Porém, Pedro vivendo uma situação como essa, preso ali, preso em correntes e cercado por soldados, sabendo que dali a alguns dias ele vai morrer, Pedro dormia tranquilamente. A Bíblia registra que Pedro estava dormindo, né? Bom, como, né? Eu estava lendo e isso me chamou a atenção porque como numa situação dessa Pedro consegue simplesmente dormir, né? Eu sei que se Pedro ficasse acordado não resolveria nada, mas, né, é difícil se imaginar numa situação como essa e se imaginar dormindo tranquilamente, né, tirando um sono. Porém, é isso que Pedro faz. E eu comecei a entender, né, como era possível nós chegarmos num estado de paz que nem Pedro estava vivendo naquele momento. Lembrando que é uma paz que excede todo o entendimento humano. É uma paz que realmente só pode vir de Jesus numa situação como essa. E refletindo e pensando nisso, comecei a entender que Pedro, ele se lembrava das palavras de Jesus, se lembrava daquilo que Jesus havia liberado sobre a vida dele. Lá em João, no capítulo 21, Jesus diz a Pedro que quando ele era jovem ele se cingia, mas quando ele ficasse velho ele não se cingiria mais e aonde ele fosse levado ele seria levado. É algo mais ou menos nesse sentido, resumindo, o João capítulo 21, versículo 18. Então, assim, Pedro sabia que a sua vida, que todos os dias da sua vida, inclusive a sua morte, já estava pré-determinada por Jesus. Jesus já sabia como seria. Então, por mais que ele não quisesse naquele momento ou daquela maneira, ele sabia que se fosse a vontade de Jesus sobre a vida dele, aconteceria. E se caso não fosse, ele não morreria. Então Pedro, ele descansava sim, mas onde ele descansava? Ele descansava nas palavras de Jesus. E é isso que nós devemos fazer quando passamos por algum problema na qual nos quer tirar o sono. É se lembrar das palavras de Jesus, se lembrar daquilo que Jesus liberou sobre a nossa vida. Mas seria um pouco hipócrita da minha parte eu chegar aqui e falar sobre isso, né, e encerrar o vídeo. Porque eu sei que muitas das vezes é difícil se lembrar, é difícil fazer a nossa alma, né, descansar realmente no Senhor. Mas, né, como eu li o capítulo 5, o versículo 5 e o 6, onde mostra que a igreja estava em oração pela vida de Pedro.
Então eu juntei uma coisa com a outra, eu entendi que para nós termos um descanso na nossa alma mediante as situações, é necessário nós estarmos em constante oração. Para nós nos lembrarmos daquilo que Jesus nos falou, é necessário nós estarmos constantemente ouvindo isso. Para que nós possamos verdadeiramente descansar mediante aos problemas, nós precisamos estar constantemente ouvindo aquilo que Jesus falou. Nós devemos estar constantemente em oração. Eu sei que muitas das vezes vem alguns problemas que tiram o nosso sono, que deixam a nossa cabeça quente, né? Nos deixam preocupados e ansiosos. Isso é comum a todos. Mas que nesses momentos, que durante esses processos, nós venhamos entender que devemos nos lembrar daquilo que Jesus falou e entender que a nossa vida, né, todos os nossos dias já foram escritos e que tudo que acontece na nossa vida está sob o controle de Jesus. Então, se for a vontade dele, vai acontecer, e se não for, simplesmente não vai acontecer. Não há o porquê nos preocuparmos, mas eu sei que é difícil não nos preocuparmos. Por isso, para chegar nesse descanso de alma, nós devemos estar em constante oração. Devemos fazer como aquela igreja, estar buscando, estar orando, intercedendo, para que a nossa alma venha ter descanso. E é muito interessante porque isso mostra, né, além da confiança de Pedro, mostra a confiança da igreja. Porque a igreja primitiva era composta por pessoas totalmente comuns, pessoas que não tinham relevância, influência dentro do Império Romano. Então eram pessoas que estavam ali orando, eram pessoas extremamente comuns que não podiam dar uma ordem sequer a um soldado, que não mandavam em ninguém dentro do Império Romano. Então eram pessoas que estavam orando, eram pessoas simples, mas que sabiam que quando ajoelhavam, que quando oravam, estavam clamando ao Deus Todo-Poderoso. Então talvez você tenha passado por uma situação que tem tirado o seu sono, e você não é um médico, você não é um cientista, você não é um doutor da lei, você não é alguém que talvez tenha um grande poder aquisitivo, você é uma pessoa talvez que não tenha as ferramentas necessárias para resolver esse problema que tem tirado seu sono. Você é uma pessoa comum, mas eu venho aqui te dizer que você pode dobrar os seus joelhos, e que quando você dobra os seus joelhos, você está falando com o Deus Todo-Poderoso, e que para Ele nada é impossível. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei exatamente quando Pedro pensou, né? Foi ali, quando que o Espírito Santo deu esse versículo para Pedro, mas é totalmente aplicável para o capítulo 12 de Atos, onde Pedro estava preso, ia morrer e ele descansava. Porque ele havia lançado toda a ansiedade sobre o futuro, todos os dias da sua vida, todo aquilo que afligia a alma de Pedro, ele já havia lançado sobre Jesus. E aquela igreja fazia a mesma coisa, estava lançando a sua preocupação, a sua ansiedade aos pés de Jesus. E não sei se você sabe o capítulo 12, mas Pedro ele é liberto da prisão, o anjo liberta Pedro da prisão. Pedro até acha que era um sonho, e o anjo diz a Pedro que não era um sonho. Então, por mais que Pedro, dormindo tranquilamente, ele poderia ter ficado acordado, mas não resolveria nada. Mas quando ele lançou sobre Jesus a ansiedade, e quando a igreja lançou sobre Jesus a sua ansiedade, o milagre aconteceu, aquilo que era da vontade de Deus aconteceu. Não sei que problema você tem passado, não sei o que tem tirado o seu sono, mas eu vim aqui te dizer para lançar sobre Jesus, lançar nas mãos de Jesus, aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. E todos os dias da sua vida estão dentro do controle de Jesus, estão escritos por Jesus. E nada que acontece na sua vida foge do controle dele. Então, se você tem perdido o seu sono, se você tem se preocupado ao extremo com algum problema, eu vim aqui te dizer que você pode orar. E que quando você orar, lance isso sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se essa palavra falou com você e você gostou desse vídeo, vai ali embaixo, deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito. Confira se você ainda não é inscrito no canal. Se você não for, vai ali embaixo e se inscreve. E também ative o sininho, que assim que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque como eu disse, essa é uma situação que pode ser comum e passível a todos. E lembre-se, né, se existe algo que tem tirado o seu sono e te preocupado ao extremo, lance isso sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. E aí sim, além de um descanso físico e mental, você vai ter um descanso espiritual. A sua alma vai descansar e você viverá milagres e você viverá em plenitude a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que Deus te abençoe.